Uma análise detalhada das recentes operações na linha da frente ucraniana revela uma transformação profunda e sistêmica na mobilidade tática e na doutrina de guerra terrestre. O que anteriormente era gerido por brigadas, barragens de artilharia ou manobras de armas combinadas, está agora a ser desmantelado de forma metódica por pequenas equipas de pilotos de drones ucranianos. Estes operadores atuam com um nível de precisão, paciência e letalidade sem precedentes, alterando em tempo real as regras dos confrontos militares convencionais. Os acontecimentos registrados ao longo de um único período operacional demonstram que a capacidade ofensiva russa enfrenta uma vulnerabilidade estrutural severa, que contrasta diretamente com as declarações oficiais emitidas por Moscovo. Os dados operacionais confirmam que as forças ucranianas conseguem paralisar e destruir a logística inimiga sem a necessidade de envolver grandes contingentes de infantaria em combate direto de proximidade. O contexto operacional desta avaliação abrange múltiplos setores estratégicos da linha de contacto, com especial relevância para o corredor florestal de Liman e o setor de Debaltseve. Nestas áreas, as forças russas têm tentado persistentemente avançar através de linhas de árvores densas, com o objetivo de alcançar as posições defensivas ucranianas localizadas na retaguarda. Essas movimentações não constituem escaramuças aleatórias, mas sim operações deliberadas de reconhecimento e sondagem para identificar pontos fracos na linha defensiva, testar os tempos de reação ucranianos e transferir pessoal e material logístico através de terrenos historicamente considerados protegidos da observação aérea. Contudo, a premissa de que a cobertura florestal ou a velocidade em centros urbanos oferecem proteção tornou-se um dos erros de cálculo táticos mais perigosos para os comandantes russos no terreno. O setor de Liman, especificamente, permanece como um dos corredores mais disputados na frente oriental há mais de um ano, devido ao elevado valor estratégico que possui para o comando russo. O controlo desta cintura florestal permitiria a ocultação de movimentos de tropas e serviria como uma rota potencial para exercer pressão de flanqueamento contra o território sob controle da Ucrânia. No entanto, as unidades de drones ucranianas transformaram eficazmente este corredor numa zona de destruição total. A infantaria russa, que tenta atravessar a floresta para alcançar novas posições, é interceptada de forma sistemática por drones de visualização na primeira pessoa, conhecidos pela sigla FPV. O processo de identificação e ataque coordenado pelos pilotos ucranianos resultou na destruição contínua do potencial ofensivo russo neste setor, neutralizando soldados e veículos individualmente antes que consigam atingir os seus objetivos. O núcleo dos acontecimentos deste período operacional é marcado por ações cirúrgicas de elevada eficácia, com destaque para a atuação da unidade denominada Luftwaffe. Durante uma missão de reconhecimento de rotina, os pilotos desta unidade identificaram um agrupamento de veículos russos camuflados numa faixa florestal, composto por 3 caminhões, incluindo um caminhão-cisterna de combustível e vários veículos ligeiros. Sendo o combustível o elemento vital para a mobilidade mecanizada, o reposicionamento da artilharia e o ritmo das operações, a destruição deste nó logístico tornou-se prioritária. Um drone de ataque ucraniano foi enviado ao local e, através de controlos estritamente manuais, operados por um piloto experiente, atingiu o caminhão-cisterna com precisão cirúrgica, apesar de o veículo se encontrar parcialmente oculto por uma lona. A explosão inicial desencadeou um impacto em cadeia sobre a posição russa. O pessoal militar dispersou em pânico para a linha de árvores, enquanto os restantes veículos, privados de uma retirada organizada, de capacidade de fogo de supressão e de tempo de reação, foram consumidos pelo incêndio que alastrou rapidamente. Em poucos minutos, o ponto logístico funcional ficou reduzido a metal retorcido, anulando qualquer valor militar.
O rácio de troca desta operação demonstra a assimetria do confronto atual, visto que a Ucrânia sacrificou apenas um drone de ataque descartável, ao passo que a Rússia perdeu um caminhão-cisterna, múltiplos veículos de apoio, o pessoal destacado para sua proteção e o cronograma operacional das forças que dependiam daquele reabastecimento. Adicionalmente, as operações registradas pela unidade Birds de Madhyar ilustram a vulnerabilidade da infantaria russa na linha da frente através de dois episódios distintos. No primeiro cenário, um soldado russo foi detetado junto a um rio enquanto tentava utilizar a copa de uma árvore como cobertura. Ao detetar a aproximação da aeronave, o militar tentou riostar, disparando a sua espingarda de assalto contra a plataforma aérea. Mas o piloto já tinha iniciado a trajetória de impacto, resultando na neutralização do alvo. No segundo cenário, um elemento da infantaria russa foi observado a deslocar-se para sua posição em estado de exaustão física extrema, utilizando a sua arma como bastão de caminhada. O soldado acabou por ser interceptado antes de alcançar o objetivo, evidenciando falhas severas nos ciclos de rotação e na preparação física e tática dos reforços enviados para a frente de combate. No setor de Debaltsev, a evolução das operações tecnológicas traduziu-se numa transição direta dos ataques contra pessoal para a destruição de infraestruturas críticas. Pilotos ucranianos de veículos aéreos não tripulados identificaram um depósito de munições russo camuflado, que apesar de utilizar defesas passivas, adequadas aos manuais militares tradicionais, como coberturas de ocultação e a integração na topografia local, acabou por ser detetado. A monitorização sistemática e prolongada dos padrões de movimento, dos fluxos de reabastecimento e da atividade do pessoal em torno do local permitiu confirmar a presença do depósito subterrâneo. 2 drones FPV foram lançados contra a estrutura, provocando detonações secundárias consecutivas que destruíram por completo o material de guerra armazenado, anulando a capacidade de sustentação de fogo da artilharia russa naquela área e forçando a cadeia logística a recuar as suas linhas de abastecimento sob constante observação e interdição aérea. Noutro ponto da linha de contato, uma ação da unidade do grupo Lasers resultou na destruição de um sistema lançador múltiplo de foguetes BM-27 Uragan, um ativo de artilharia pesada de 220 mm, concebido para saturar grandes áreas a longa distância. A identificação e a subsequente eliminação deste sistema, através de um único impacto de drone, representam um impacto financeiro e operacional severo, dado o custo multimilionário da plataforma, em comparação com o valor da aeronave descartável utilizada no ataque. Na mesma posição florestal, a unidade eliminou ainda um veículo de comando e estado-maior, responsável pelas comunicações, cartografia e coordenação de oficiais, além de 2 caminhões de transporte adicionais, desestruturando a liderança local e interrompendo os canais de transmissão de ordens sem que houvesse necessidade de combate terrestre direto. O encerramento deste ciclo operacional incluiu a interseção efetuada pelo batalhão Signum a um soldado russo que se deslocava de moto em direção às posições ucranianas, demonstrando que mesmo alvos isolados e de trânsito rápido são agora monitorizados e neutralizados pela vigilância aérea. A acumulação destas perdas materiais e humanas, que abrange desde abrigos de infantaria a nós de comando, resulta no desmantelamento progressivo da capacidade de sustentação das forças russas na frente de combate. A incapacidade de adaptação da doutrina militar convencional face à flexibilidade e precisão tecnológica destas unidades de drones impõe um desgaste contínuo sobre as linhas de reabastecimento de combustível, munições e veículos, alterando o equilíbrio de forças e a segurança das operações no terreno.